Tá, pode continuar. Então, na parte de juros, no Brasil eles perderam 0,5%. Aí o G10 e o EM, eu não sei se são índices, eu não entendi muito bem. Pelo que eu pesquisei, G10 é um grupo dos 10 países com maiores economias, mas eu não entendi se eles investem nas moedas desses países, eu fiquei meio confuso, mas todos foram resultados muito baixos. Ganhou 0,01%, ganhou 0,23%, algo assim. Certo. No resultado total de juros ficou 0,3% negativo. Em moedas, eles só ganharam no dólar real, muito pouco, 0,11%. No G10 no EM perderam, e aí perderam um pouco mais, ficou 0,72% negativo. Em OECT, a mesma coisa, muito pouca movimentação. A maior movimentação mesmo foi em caixa de despesa, que foi 0,35%. De qualquer jeito, não mudou muita coisa. Que foi positivo esse caixa aí, mais despesa aí. E Não, aí, sempre é. Não, tudo bem. Pode continuar. pelo que eu me lembro, eles estavam acreditando numa suposta vitória do Trump aqui para análise nas questões dos Estados Unidos. E também estavam percebendo que estava muito instável as eleições na Europa por causa de polarização, né? Esquerda e direita na Índia, França, esse país aí. Certo. E a China eles comentaram alguma coisa ou não? Nem chegaram. Não falava nada de China. Chegou a falar, acho que do Japão ou algum outro país da Ásia, se eu não me engano, mas China não comentaram sobre nada. Nada. Não, beleza. Tá comum pelo que eu tô vendo aqui. Pouquíssimas gestoras estão falando da China nessa última carta. Bem curioso, não tem nada. Só a Quineia, pelo que eu vi, falou e essa Gavi aqui. Mas justo. Obrigadão. Ô, Diego, você quer comentar um pouco? Só da que você tá terminando de ler, não precisa nem falar tudo, só que você já viu. Claro. Na GAP Asset, eles falaram bastante sobre a posição comprada deles em urânio, que eles falaram assim que desde o acidente de Fukushima, o mercado de urânio acabou sofrendo um ruído e acabou sendo resultando um bear market de 10 anos. Então, os valores estavam extremamente baixos do urânio, $19 por libra. Então, isso manteve o mercado em estabilidade. Então, nem teve crescimento, nem aumentou o número de novas usinas, nem reduziu. Porque o valor muito baixo estava do preço da libra de urânio estava inviabilizando novos projetos. Mas eles consideram que, junto com o crescimento populacional, que é visto no mundo todo, isso aumenta a dependência por energia e também está tendo um movimento cada vez maior da tendência de utilização de energias renováveis. E a energia nuclear é uma delas, que não emite carbono e também não precisa ocupar muitos espaços, consegue ter uma área reduzida em relação a algumas outras fontes de energia. E também ela é considerada muito mais segura. Ele citou que em usinas nucleares, o efeito dela, por exemplo, em mortes, pode dar a impressão que é maior do que petróleo e carvão, mas na verdade não. É uma energia mais segura do que outras energias como petróleo e carvão. E também citou que, assim como novos países vão se tornando de subdesenvolvidos para, digamos, em transição, né, em emergentes, e de emergentes para desenvolvidos, o consumo de energia também aumenta, o consumo per capita. Então, não está aumentando apenas o consumo de energia de forma orgânica, pelo crescimento da população, mas também de forma per capita. E, com isso, eles veem que vai ter uma grande valorização do urânio e eles têm uma posição comprada. Também falaram que o consumo global de energia aumentou 40% nas últimas 2 décadas, que cerca de 60 reatores nucleares estão em construção no mundo. Então, eles veem uma posição a longo prazo, comprada em reatores nucleares. Em relação... Peraí, deixa eu tirar uma dúvida. Em reatores nucleares ou em urânio? Falei errado, no urânio, né? Ah, não, beleza. No É porque eu urânio. achei que tinha algum ETF, sei lá, mano.
Beleza. Não, Tá. não, não, não. Foi Ô, no Diego, urânio mesmo. só uma curiosidade aqui. Não sei se você vai saber, né? Não sei se eles falam muito disso, né? Mas sabe que instrumento eles compraram para apostar em urânio? Tipo, não sei se existe futuro disso, não faço a menor ideia, pra ser sincero, nunca pesquisei sobre. Você viu alguma coisa na carta ou eles não falaram disso? Acho que é Pelo que eu difícil, né? entendi, Mas vai que. pelo que eu entendi, seria. Só deixa eu achar aqui, mas eles não tinham até falado. Eu acho que é meio que. Pode ser futuro, né? Que eu não sei mesmo. Acho que é um mercado futuro mesmo de urânio. Curioso, deixa eu até ver. Pera É, aí. Futuros. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, não é que tem mesmo? Caramba, velho. Que loucura. Tem contrato futuro desde 1988 de urânio. então, já tem há bastante tempo mesmo. Caraca. Tá, justo. Não sabia dessa. E É, só eles. comentar uma coisa também, que você comentou. A energia nuclear, de fissão nuclear, né, que é o que a gente tem hoje, não é renovável, tá? Você falou que ela é, mas ela não é. Primeiro que o urânio é um mineral, você minerou tudo, acabou, não tem o que fazer. Não é, tipo, renovável num ciclo de vida humano, né, que é essa definição. Porque num tempo muito longo tudo é renovável, né, mas o urânio não é. É, Apesar de não ser poluente em carbono, ser limpo, né, dessas coisas, não tô falando que é ruim, tá? Que não é seguro, igual você comentou, tem seus lados bons. Só falando que não é renovável, tá? E não é exatamente limpo também. Tipo assim, é limpo em carbono, tudo bem, que é o problema agora. Não tô falando que você tá errado, é limpo mesmo, nesse sentido. Só para lembrar que tem os resíduos radioativos, tá? Então não é exatamente sim, limpo. sim. Mas é uma boa alternativa, né? Porque o problema agora está sendo o carbono, não o lixo radioativo. Então, custos e Então, benefícios aí. eu falei errado mesmo, não era renovável, era para ser energia limpa mesmo. Mas, aquele negócio, resolve um problema agora e dá um problema futuro, mas aí é com outra geração que resolve isso. Exato. Mas Pô, assim, então, isso é fissão, né? Eu acho que o único tipo de energia que não tem custo, assim, quer dizer, não que não tem, né? Mas que não tem um custo, assim, permanente, etc., igual a de fissão e seja boa, igual a de fissão, é de fusão, né? Só que não existe ainda. Tipo assim, até tem reatores que conseguiram manter por alguns minutos, né, em laboratório, num negócio muito fechado, e se retroalimentar, etc., com fusão. Isso é bem recente, inclusive. eu tinha Mas, visto que na China assim, eles estavam comercializar. conseguindo. Na China, eles tentam bastante já, na Europa também. Só que nos Estados Unidos eles conseguiram pela primeira vez fazer, tipo, eles se retroalimentar e se manter por um tempo. Isso é muito loucura. Mas enfim, pode continuar aí. Vou parar de viajar nisso. Eles focaram bastante nessa parte do urânio mesmo, foi metade da carta deles. E eles falaram sobre o Brasil, mas eles até falaram que eles não têm posições compradas aqui em real, aqui no país, mas eles comentaram que o mercado, eles consideram que o mercado está, o ruído do mercado em relação às falas do presidente está, digamos que exagerado, de que o governo está tá fazendo medidas para a arrecadação, então eles consideram, só deixa eu pegar aqui, é, eles consideram que há uma trajetória de resultado primário crescente nos próximos anos, que isso vai evitar uma explosão da dívida pública, justamente pelas medidas de aumento de receitas, que eles falaram que aparenta ser o plano do Haddad, que é o aumento de receitas do governo. Então, eles preveem um resultado primário positivo nos próximos anos e também consideram que vai ter uma redução gradual da Selic nos próximos anos e que o governo está conseguindo cumprir as metas dele. Por exemplo, a meta de inflação de 3% foi mantida, mas vai apresentar certa dificuldade para manter essa meta nos próximos anos. Citou também que os dividendos extraordinários da Petrobras foram pagos e o governo continua segurando reajustes para os servidores, mesmo com ameaças de greves.
Então, em relação ao Brasil, só resumindo, né, até onde eu já cheguei a ler, eles consideram que vão ter resultados, nos próximos anos, vão ter resultados primários positivos, que aparentemente vai ter um controle da inflação e uma redução bem baixa da Selic, com cortes pequenos e a um horizonte de longo prazo. Nossa, deve ser muito bom ser otimista assim, né? Eles Queria, são otimistas, sim. eu queria ter essa fé que eles estão tendo, mas justo. Tá Essa tudo. asset é brasileira ou o quê? Qual que é a asset? Gap Asset. É brasileira? Sim. Pô, esses caras não entendem nada de Brasil não, hein, mano? Que isso, velho? Pois é, eu falei, eles são muito otimistas, cara. Que loucura. Essa eu nunca vi. Ai, ai. Ô, Caleb, você quer comentar um pouco da Diga. tese da Centauro, só pra gente deixar eles a par aqui do que tá acontecendo? Bom, rapaziada, o que tá acontecendo é o oposto do que, do que essa asset aí tá falando. É muito risco político. Eu tinha comentado um pouco sobre Centauro na nossa reunião teste lá, aberta aos trainees. E basicamente a Centauro estava subindo muito, muito. A gente comprou ela 11,20, né, Raul? Putz, pior que eu não lembro, mas acho que foi isso. Eu vou conferir aqui no Gorila, pode continuar falando. Beleza. A gente comprou ela 11 baixo. E aí ela bateu ontem, quarta-feira, ela bateu ontem. Quer dizer, ela bateu 4, né? 14,60, eu acho. E eu tava falando pro Raul, vamos vender, vamos sair, porque o que acontece é o seguinte: as expectativas que a gente tinha no começo do ano, no começo não, mais ou menos ali um pouco antes da metade, que foi quando a gente entrou na posição, era de juros estável. A gente tinha um juros terminal estável de 10. Lembrando que no começo do ano o juros era de 9,5 a expectativa. Alguns falavam até em 9,25. Mas quando a gente entrou na tese já era 10 e com bastante risco político atrelado à posição. Porque qualquer mudança em expectativas fiscais influencia juros que influencia centauros. Então, eu estava falando para o Raul, vamos sair da posição, porque a gente pegou mais de 10%, a gente estava pegando quase 15% da posição em muito pouco tempo. E uma vez que ela pegou R$ 14, ela é uma posição muito exposta a esse tipo de risco. Então, a primeira vez que o Lula bebesse cachaça e fosse na mídia falar bosta, ela ia cair. E dito e feito, quarta-feira o Lula foi na mídia, bebeu cachaça, falou bosta, e aí teve uma repercussão muito negativa no mercado, 11,63, tá o preço aí que o Raul falou. Teve uma expectativa muito ruim de mercado, o Haddad teve que vir sair na mídia e falar que ia estancar o sangramento, enfim, tudo que acontece quando o Lula fala, que é basicamente o mercado cair, o Haddad falar uma bosta que convenceu o Lula a não fazer bosta, e aí o mercado dá uma leve recuperada e continuou positivamente. Do que vale ressaltar é que durante esse período que ela subiu até os 14,50, a gente teve 11 pregões positivos no Ibovespa, nessa semana passada e retrasada. É um recorde desde 2017, isso não acontecia. E, enfim, o primeiro pregão negativo veio justamente com essa fala do Lula, né? Então, ela é uma posição hoje, ela caiu para. Quanto que ela tá hoje, Raul? Você sabe dizer? Ixi, deixa eu ver 13. aqui, peraí. Enfim, ela bateu os 14,50 e infelizmente já caiu de novo para 13. Deve estar quase 12 agora. 13,70, Então, tá? 13,70? É, exato. Ah, Tava 13,90 quando a gente viu ontem que você falou. não Ou que tá é o de ruim, ontem, não. não lembro. Tá ok, tá melhor do que eu esperava até. Enfim, então a tese continua sendo boa, continua sendo bem estruturada, mas a questão é questão de venda. Não dá pra gente ficar muito tempo nessa posição, justamente pela volatilidade dela. Eu conversei com o Raul e eu falei que eu acho que, na minha opinião, vale a pena manter ela, porque a gente está bem positivo nela. E eu acho que o preço-alvo dela realmente está na casa dos 14 alto. Então, por mim, a gente mantém a posição, espera para ver como o mercado vai reagir. Uma semana, talvez duas, e aí a gente vai a tendência da ação. Dependendo se ela está tendendo mais para cima ou mais para baixo, a gente realiza a operação de venda. Mas aí é muito, muito mais uma opinião minha.
Não tem muito mais a comentar sobre essa tese aí. Que tipo assim, só pra falar um negócio que eu escuto muito em podcast, né, do Market Makers, que eu escuto bastante. É, tipo assim, eles falam que as ações tendem a refletir os fundamentos. Isso é a crença básica de todo analista, né, de fundamentos, né, digamos assim. Então, assim, no longo prazo isso vai acontecer, ela vai convergir para os fundamentos, né? O foda é saber o que vai acontecer com o Lula, né? Isso é meio triste, mas vamos ver. Vamos manter ela um tempinho, então. Se alguém tiver alguma objeção, alguma ideia, algum comentário, você pode só falar. A gente tá bem aberto a isso. Pode falar, Pode Vinícius. falar. Vou tentar abrir o mic aqui rapidão. Vai A lá. minha pergunta é sobre esses novos memes do Haddad. Não sei se vocês estão acompanhando. O Kim Tá Kataguiri sendo bastante posta essas coisas. Tô ligado. sobre ele taxar tudo. Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando? Aham. Eu queria saber se isso, de alguma forma, reflete o otimismo dos investidores, ou se isso é precificado de alguma forma no mercado, ou se não vai ser, se é só um meme que vai passar tal. Ah, com certeza, mano. Esse tipo de coisa mostra a pior coisa que um político pode ter, que é descontentação popular. Tá mostrando que o pessoal não tá gostando do Haddad, não tá gostando do Lula, não tá gostando da política econômica. E isso aumenta o risco político. Simples assim. Porque se tem descontentamento popular, você tem menos poder político, menos massa de manobra, não sei o quê, entendeu? Então tudo isso está precificado de alguma forma. Não é bom um governo que tem de forma tão ampla assim críticas, né, por parte da população. Até porque é algo descentralizado, né? É muito difícil você combater esse tipo de coisa politicamente, não politicamente, perdão, em termos de propaganda, né? Você combater algo que é descentralizado, né? Enfim, mas eu acredito que tudo isso está no preço. Justo. Alguém tem mais alguma coisa pra comentar ou não? Quer responder essa, cara? Cara, em qual sentido você quer dizer parecido com o que aconteceu com a Dilma? Porque aconteceu tanta coisa com a Dilma. Pode abrir o mic, não precisa escrever, não. De Não é que meme, você tá fala? falado aqui. Porque o pessoal falava que vamos tocar vento, vamos saudar a mandioca. Isso, naquela época, tipo assim, baixou bastante a popularidade dela e foi um dos fatores que, que impactou no impeachment dela, no final das contas, né? Que a própria população não gostava dela. Aham. Você acha que é um cenário parecido, um cenário muito diferente? Porque no caso dela era a presidente, no caso do Haddad é o ministro. Eu acho que é diferente porque, no caso da Dilma, a primeira que a gente estava numa crise econômica, então tudo que ela falava era muito mais acentuado, porque você está numa crise, você está embaixo no fundo do poço, né? É, primeiro por isso, né? E segundo, porque eu acho que não tem nenhuma chance do Lula tomar um impeachment. E lá, no caso dela, uma fala dela aumentava ou diminuía a porcentagem que era válida dela tomar impeachment. Então, vamos dizer que ela começava o dia com 50% de chance de tomar impeachment, que era a porcentagem do dia anterior. Aí uma fala negativa dela aumentava para 55%, vamos dizer. Então, tudo isso aí era o mercado tentando entender e prever o que ia acontecer. Mas no caso do Haddad, eu acho que mostra muito mais uma questão de descontentamento no sentido de que o Lula vai ter que usar mais verba para poder conseguir passar alguma coisa no Senado, na Câmara. Vai ter mais um desgaste político. Talvez o Lula queira fazer alguma coisa para conseguir arrecadação e não vai conseguir. E isso que entra nesse risco político. Então são diferentes riscos políticos aí. Não sei se o Raul concorda comigo aí. Não, concordo sim. Eu só ia comentar um negócio, tipo assim, ô Vinícius. Eu acho que essa questão dos memes é mais um reflexo do que uma causa do negócio, entendeu? Tipo, essa crença generalizada, né? Não vou dizer uma crença, né? Que crença parece que tem que ter fé, assim. Não, dá pra ver, tá na cara, né? Que o Haddad quer taxar e acabou, né? Tipo, o Lula quer taxar e taxa, porque quer aumentar a arrecadação e não quer cortar gasto. É óbvio, não tem o que fazer. Só que assim, eu acho que
meme é só mais uma maneira que o brasileiro encontra de, tipo, rir pra não chorar, entendeu? É basicamente isso. A gente já sabe disso. O meme é só um reflexo. Pelo menos a minha opinião, né? Eu não sei se de fato é isso ou não, se tem algum impacto real. Nunca ouvi ninguém comentando sobre. Que é. Eu acho que, não sei, acho que é bem difícil não ser apenas um reflexo, né, da população. Porque eu vejo pouca gente que está apoiando isso. Na verdade, quase ninguém. Então, sei lá. Justiça, Isso justiça. mostra também o quanto de gordura o governo ainda tem. Porque, por exemplo, na carta lá da gestora que o Diego leu, eles estavam falando, não, o governo está conseguindo aumentar a receita, porque está conseguindo tributar mais, e isso não é preocupante. Mas é o seguinte, tem um nível do quanto que você consegue aumentar também de tributo. Primeiro por lá fé, e segundo porque chega um momento que a população se revolta, né? Então, isso mostra o quanto de gordura o governo ainda tem. Então, se o Haddad vier com isso de, não, vamos criar mais imposto, vamos aumentar mais imposto, aí você, pera aí, a população já não está satisfeita. Ele vai aumentar mais imposto ainda? Acho que não vai dar bom. Eu acho que ele não vai conseguir passar esse tipo de projeto, entendeu? Então, mostra quanto de margem de manobra ele tem também. Concordo. Perfeito. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão eu tenho um pequeno PowerPoint para mostrar para vocês aqui. Não, vou só comentar que eu concordo com o segmento da Centauro aí nas ações do Gorila. Perfeito. Ô, Amadeus, tá de boa aí, mano? Eu vi que você entrou agora. Não entrei agora, tô perdido. Eu achei que era 3,5. Eu Não, só fui ver exato. agora, porque não é. Eu não sei porque eu pus na cabeça que era 3,5. Não, acontece nas melhores famílias, cara, relaxa. Não, a gente tava falando de algumas cartas que faltava eles comentarem. Aí a gente falou da tese da Centauro, do Caleb, e a gente tava falando agora de risco político, etc. Dos memes do Haddad, o Jalim tá cheio, Sim. essas coisas. Não É, tranquilo. Você que quer saiu falar? mais negócio de imposto, né? Aí a curva abriu Exato. por conta disso. Cara, inclusive você tá Inclusive, eu com. tô. Pode falar, pode falar. Eu ia falar que eu tava vendo isso agora, relatório de resumo da semana. Aí deu pra ver que abriu bem a curva. E se pá, deve voltar. Tipo, todo o crescimento que teve semana passada de dinheiro entrando já reverteu praticamente tudo. Então, o que subiu semana passada já caiu agora essa semana por conta disso. Foi nesse nível? Caiu em 2 dias 11 pregões positivos? Eu sei que. Deixa eu apresentar que fica melhor. Tô vendo negócio. Caralho! Porra, eu não Mas você tava tá. sabendo disso não, Não, mano. eu tô falando, tipo, na semana. Ah, da semana. Ah, então Da beleza. semana, porque semana passada tinha subido Mas calma, você tá a falando bolsa. da bolsa mesmo ou do fluxo de capital estrangeiro? Só pra eu entender melhor. Esse que A bolsa. reverteu, você falou. A bolsa O mesmo. Ah, fluxo tá. tava melhorando, porque, tipo, já não tava bom, mas em julho ficou positivo o fluxo. Aí deu uma piorada agora essa semana, deixa eu ver Beleza. se aparece. Pode apresentar então. Apareceu? Sim, sim, dá pra ver aqui. Deixa eu ver se era esse. Eu acho que é dessa semana. Cadê a parte primeiro da curva? Não, essa daqui é da semana passada. Mas vamos. O que eu queria mostrar que, tipo, semana passada subiu, tipo, 3%, Bovespa. Aí, tipo, essa semana, mostra aqui no gráfico, tipo, esse cinzinha era como a curva tava mês passado, tipo, em junho. A gente já tava indo para vários meses da bolsa caindo, tipo, o risco fiscal lá em cima e começou a dar uma melhorada. Aí ela baixou até aqui, mais ou menos. E agora ela foi para essa preta aqui e subiu tudo de novo, em todos os pontos da curva. Jesus amado. E- Ficou pior do que tava antes. já tava ruim, tipo, mas pelo menos tinha reduzido para 11, aí já voltou para ficar 12%. Inclusive para 2025, o pessoal ainda tinha gente relativamente otimista com isso, que foi o ponto que eu critiquei na reunião passada. Inclusive a Moody's, lá que fez a avaliação de crédito.
E aqui, tipo, o negócio da bolsa nosso caiu 3,5. Então, o que a gente tinha conseguido subir semana passada já reverteu tudo de novo. Aí complica, ainda mais que tipo, os juros abrindo fica ruim pra caramba para todas as empresas, que desconta bastante os múltiplos e, tipo, sei lá, e fica meio difícil a gente ficar otimista com bolsa brasileira nesse cenário. É aquele Que dá O que eu negócio. ia pra ver que... comentar, Tá, pode falar, algum de vocês dois. falei, Amadeus. Ah, tá. Eu só ia falar que, tipo, a gente tentar olhar, ver a questão dos Estados Unidos que ainda não tiver precificado por causa daquele atentado contra o Trump. Então, tipo, empresa de biotecnologia, de defesa, deve ter subido pra caramba, mas se tiver alguma coisa que não tiver precificado nisso, talvez dê pra entrar. Que era outra coisa que eu tava vendo, só que, tipo, a internet tá dando uns problemas nisso. Ó, tipo, essa página que ela não quer carregar e é do TradeView, aquela outra. Mas, tipo, esse primeiro aqui que eu queria mostrar é, tipo, o SP500 normal e o de baixo é com equal weight. Então, é, tipo, todas as ações tendo o mesmo peso. Antes eles estavam meio que andando próximos um ao outro. Só que, tipo, essa semana já voltou a subir bastante e deve ser expectativa das empresas de tecnologia lançarem resultado bom. Então, tipo, talvez dê pra gente tentar entrar nisso. Calma, qual das duas que é o Wake Weight? O Kuwait é o de baixo. Eles estavam dando meio que alinhados. Aí, agora meio que abriu a boca do jacaré e, tipo, eles desalinharam de novo, porque começou semana de resultados. Por enquanto, só coins. E eles começam no mesmo ponto ali, é tipo um eixo secundário, só pra comparar. É, tipo, isso É no daqui começo do ano, mais ou é menos. começo da semana. Tava Amadeus, mais ou menos. Ah, Pode falar. tá. Tá, beleza. Pode falar, não sei o que. Fala aí. eu ia perguntar se não tem um impacto do apagão que teve, talvez. Porque eu vi que quem sofreu mais foi o setor de tecnologia. Tanto que, assim, no dia do apagão, Sim. Essa última queda aqui. Essa então, queda aqui. Aí caiu nos dois. Tanto que se você ver pro laranja, a queda foi maior. Mas, tipo, isso daqui é, sei lá, maio, junho. Eles estão muito abertos. não, beleza. Eu tinha entendido que tudo era a semana, mas agora que eu vi que tem um mês ali embaixo, tá certo. Não tá Ah, não, bom. perdão. É porque o da semana que eu tava mostrando é esse anterior aqui, que foi a parte de Brasil. Isso daqui é a parte dos Estados Unidos, o SP500 normal, e esse daqui é o com os pesos iguais. Aí eles deram uma abertura boa. Eles devem aproximar mais. Eu acho que agora saindo semana de resultado, eu imagino que tipo, muita empresa deve realizar lucro agora. Tinha um outro índice lá de bolsa que, se o site aqui quiser carregar, me cooperar, No tempo que é o dele, né? Russell, é o Russell 2000, que tipo, engloba mais empresas, tipo, tiram muito desse peso das Big Techs. Ela começou a performar bastante bem no final da semana passada, só que, tipo, nos 2 últimos dias dessa semana o negócio deu uma revertida boa. Então, tipo, não sei se o movimento vai continuar indo assim ou não. Que essa parte do Russell 2000, eu vi lá no... Tipo, o BTG fica soltando episódio toda semana, meio que recapitulando notícia da semana e coisas que eles estão ou não investidos. Aí, tipo, eles falaram dessa parte do Russell 2000 que tava... Tipo, o que não subiu no ano em 6 meses estava subindo basicamente nessa última semana. Só que tá revertendo de novo. Aí fica complicado ainda. Tem que analisar por quê. Eu confesso que que eu não tive muito tempo essa semana. Eu acho que era isso que eu tinha pra mostrar, porque eu não tenho fé que esse troço vai carregar, não. Tá difícil. Se ele carregar algum momento até o final da reunião, você mostra. Mas enfim, eu Ah, só queria tranquilo. comentar uma coisa. É uma curiosidade, na verdade, né? Eu vi isso na carta da Bridgewater, que é uma das gestoras que ficaram pra mim. O curioso é que, assim, é no longo prazo, tá? Só deixando claro. Muitos anos, não é tipo. Igual aí, isso desprovaria um pouco o que eu falei, mas é longo prazo, só deixando claro. O, o S&P 500 com pesos iguais ganhou do S&P 500 normal. Isso saiu na carta deles. Por quê? Tipo assim, qual foi a lógica que eles usaram por trás disso? É porque, assim, é um pouco do porquê que o S&P normal ganhou do pesos iguais agora. Tipo assim,
tem certos setores na economia que se beneficiam mais dependendo do período, certo? E à medida que essa tecnologia ou esse novo produto que eles fazem, etc., ganham espaço, etc., assim, acaba que reduz o rendimento deles e outros setores ficam mais lucrativos, certo? Isso se chama de destruição criativa. Conforme vai passando o tempo, novas tecnologias vão surgindo, etc. e tal. E o Pesos Iguais, ele faz esse papel de não dar foco para nenhum setor. Então, os setores que ganham com essas tecnologias e depois perdem com a destruição criativa, eles não têm peso nenhum e isso basicamente faz com que, no longo prazo, ele ganhe do S&P 500 com peso. Eu achei isso bem interessante. Mas era só esse comentário mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Do que o Amadeus falou? Eu só ia complementar isso que o Raul falou, que é meio que a ideia de diversificação de carteira também. Quando você diversifica, você vai meio que fugindo desses riscos próprios de cada empresa. Então, quando você distribui os pesos, isso acaba ajudando bastante. Funciona muito na prática. Um desafio que eu estava fazendo com o Kaique e o Matheus ano passado, tipo, teve uma hora lá que a gente meio que estava aplicando alguns modelos. Aí, tipo, não tava... A gente, depois que a gente selecionava as ações, que a gente fazia análise macro e de cenário, basicamente, a gente tinha que saber qual peso a gente ia dar para cada uma. Aí, às vezes a gente não estava acertando muito bem esse peso. Aí teve alguma semana lá que a gente resolveu tacar o peso tudo igual e acabou sendo melhor do que a gente tentar aplicar algum modelo que usava probabilidade para atribuir a cada ação um determinado peso baseado no que a gente tinha feito de análise anteriormente. Perfeito. Então, vou fazer o seguinte. Se ninguém tiver mais nada para comentar, eu vou apresentar aqui um PowerPoint para vocês. Eu queria comentar um bagulho antes. Pode falar. Eu acho, como eu tinha comentado no grupo lá, tinham 3 coisas que eu acho que que seriam, com a palavra, que seriam válidas de a gente dar uma olhada. Uma das coisas que eu comentei lá foi sobre dólar, né? Eu comentei sobre dólar, falei sobre agro e falei sobre centauros. Centauros a gente já conversou um pouco sobre. Só que dólar eu acho interessante a gente falar um pouco, porque ele está muito volátil esse ano, justamente pelas questões de risco político. E agora ele bateu 5,60 mesmo. 5,60 graças às falas do Lula, né? Tava em 5,43 na terça e hoje bateu 5,60. Então, de duas uma, eu vejo aqui. Eu vejo que ou o Lula vai entrar na mídia e vai falar mais merda, e aí o dólar vai bater 5,80, ou o dólar vai cair durante a semana e vai ficar em meados de 5,50, 5,40 de novo, como estava antes. Então, eu acho que de duas uma, ou a gente arrisca e entra vendido, ou a gente não faz nada, no caso. Eu só quis levantar aqui o tópico. Pode falar, pô. Cara, assim, eu acho que é muito risco, pra ser sincero. Não sei se compensa. Não sei se alguém Eu tem não uma vejo, visão diferente. eu não vejo o dólar tendo tanto espaço para subir. Eu acho que ele pode subir até, tipo, no curtíssimo prazo, para sei lá, 5,80. Mas eu não vejo que tem tanto espaço para subir assim também, né? Não sei. Não, tudo bem, ele pode não ter espaço pra subir, mas será que ele tem tanto espaço pra cair, assim? Tipo, eu entendo que tem muito risco, mas será que esse risco vai sumir tão rápido? Tão cedo, digamos assim? O que você acha? Você ia falar, Caleb? Não, fala aí, Amadeus, pode falar. Ah, tá. Eu falo, tipo, que a questão do dólar é algo que a gente meio que discutiu no começo do ano. Que sei lá, o dólar abaixo de 5, se você fosse fazer pela paridade de poder de compra e pela paridade da taxa de juros, tipo, é algo bastante coerente. O problema nosso é, tipo, a quantidade de risco que o Brasil tem. E que nem o Caleb falou, isso daí já estourou muito para cima. E, tipo, eu concordo com o Caleb que eu acho muito difícil, sei lá, continuar subindo para sempre, sei lá, bater R$6, alguma coisa assim. Porque o Lula falou merda, falou, mas tipo, isso pra gente já era algo esperado. É só agora que o mercado está precificando essa questão fiscal. Mas eu acho muito difícil ter algum outro risco novo, alguma mudança nova de discurso que não esteja precificado no câmbio. Aí eu acho que faz sentido reduzir.
Mas, tipo, para reduzir, teria que ter alguma medida boa de questão fiscal. E, tipo, acho que tá meio complicado pela parte do Lula. Tipo, o Haddad, eu acho que foi na quinta-feira, ele falou em cortar 10 bilhões do orçamento para reduzir gastos e tentar atingir a meta. Mas, tipo, isso daí só tá partindo do Haddad e acho que uns 2 meses anteriores a Tebet também tinha falado disso. Acho que foi em maio. Acho que foi em maio que ela falou. Porque ela falou isso, aí o PT foi para cima dela e, tipo, ela tá calada desde então. A ideia dela era, tipo, pegar um plano de corte de gastos. E esse ano já aumentou bastante por causa da questão do Rio Grande do Sul. Aí, tipo, você tem que ajudar, realmente, mas, tipo, é um momento que você tem que parar para refletir qual gasto é realmente essencial e qual que dá para cortar. Aí, tipo, ela levantou esse ponto e, tipo, o PT não gostou disso daí. Aí meio que deram uma abafada nela. Aí, nessa semana, meio que o Haddad começou a falar isso, mas, tipo, ele só jogou na roda pelo que eu li da notícia. Porque ele não especificou de onde que vai cortar. Ele não falou, tipo, vai ser mudança estrutural, vai ser só agora para Falou, cumprir meta falou. desse ano. Falou? Falou. Vai ser. Algumas partes estão em contingência, mas ele falou que 10 vão ser de Bolsa Família. Mas aí o restante lá, para completar o valor, era em contingência, que no caso, tipo, realmente não especificou. Mas a maior parte vai ser em Bolsa Família. Ah, tá, entendi. Pô, aí complica, porque isso daí é uma parte forte da política do PT. Por ele querer isso, É, até vai, mas o Lula aprovar eu acho difícil. Aí acho que, tipo, pode ser que tenha esse negócio do dólar baixar, mas eu acho muito difícil a gente descobrir quando que isso vai acontecer e teria que ter alguma mudança de postura por parte do governo. Aí eu acho, sei lá, muito arriscado a gente entrar isso agora. Pode ser que dê certo, mas pode ser mas, que sei lá, o dólar fique mais de 5,50 até o final do ano. Aí a gente só fique carregando ele e não realize, tipo, não vai dar nenhum lucro pra gente. Pode ser que dê, pode ser que não, mas eu acho muito difícil a gente ver isso agora. mas fazendo uma análise assim em retrospectiva, desde o começo do ano, a tendência que a gente teve natural do dólar é assim, toda vez que o Lula falava alguma coisa, a gente tinha um choque para cima, as semanas subsequentes, aí ele ia caindo para baixo, não chegava a bater o patamar anterior, e aí Lula falava alguma merda, choque para cima. Então, eu acho que o que eu tô falando aqui é mais uma aposta no sentido desse fluxo continuar. De beleza, ele falou merda, bateu 5,60, o mercado vai dar uma semaninha, o mercado vai esquecer, vai dar uma acalmada, o dólar vai caindo, caindo, caindo. Quando bater uns 5,40 ali, a gente vende, e aí o Lula vai falar alguma merda de novo e ele vai subir, entendeu? É mais uma análise de comportamento, de forma como que o mercado está se comportando, assim. Mas, enfim, eu também acho que é uma tese muito arriscada, eu quis mais trazer aqui para ver a opinião e tal. Não, saquei. Tipo, um bom ponto. Pode, tipo, a gente não pode ter certeza que vai repetir o mesmo movimento. Mas talvez se tivesse alguma coisa. Se a gente tivesse algum modelo para ver questão de curva, tipo, pôr um robozinho para ele comprar a partir de tá subindo com tal tendência. Aí ele compra. Aí quando tiver caindo com tal tendência, ele vende. Se a gente conseguisse automatizar algum. Só que aqui ninguém é bom de quant, né? Se a gente tivesse, daria para ficar pegando esses pontos de volatilidade da curva. Ah, dá pra gente pedir pro Sifu, né? Ver o que ele fala. Posso conversar com ele depois. Eu posso tentar dar uma ajudada no Python também. Ah, pode ser também. Boa. Mas Agora aí, discutimos isso. aí a gente Se for fala. pelo menos a parte teórica, se ele já dá uma direcionada em onde que a gente tem que buscar para Eu vou ir perguntar pra ele então modelando isso, já a ajuda. parte teórica e depois a gente faz a prática aqui, então. A gente conversa melhor na próxima reunião, daí eu falo com ele. Beleza. Ô, Caleb, você quer comentar da parte do agro? Faltou essa terceira parte, né, do comentário seu. Mas eu não estudei nada não, pra ser honesto, de agro. Foi uma das coisas que eu levantei lá, mas eu não estudei. É, Porra, aí e é eu não foda. entendo. Eu não entendo de agro, como eu comentei. É de longe meu pior setor, assim, que eu não gosto, não tenho interesse. Mas enfim, acho que uma última coisa que eu gostaria de comentar só, antes de você falar sobre o bagulho lá que você ia falar, que ontem ou foi anteontem, a gente teve um grande apagão
A Microsoft tem um problema em um dos servidores dela, e aí avião teve que parar, mercado financeiro sofreu, mano, assim, coisa de alto nível, assim, de custos, né, que empresas sofreram por conta disso, e principalmente empresas do setor de cibernético, de segurança, caíram pesado, porque eles eram completamente dependentes desse sistema da Microsoft. Eu acho que é interessante a gente ver uma tendência de mercado para essas empresas em específico, de como que elas vão se comportar ao decorrer da semana. Porque é bem comum que quando você tem um grande evento de cauda assim, o mercado ele tem um certo terrorismo assim de cair mais do que deveria. Então, eu só ia levantar esse tópico aí, né? Enfim, se alguém tiver visto mais sobre, quiser comentar também. Ninguém? Tá, então beleza, eu vou compartilhar para vocês aqui um documento. Espera só um segundo, eu vou abrir ele aqui. Verdade, calma. Tirar a tela inteira. Eu usei o mesmo negócio aqui do trainee, mas não é mal do trainee não, tá? Só avisando. Pera aí. Beleza, agora vai. Bom, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Eu comecei falando isso na reunião passada, só que eu achei que ficou um pouco confuso, o jeito que eu comentei, porque eu não tinha exemplo, não tinha nada, então assim, ficou um pouco abstrato. E eu queria comentar melhor a questão de como precificar mercado futuro, tá? Porque assim, o cara acabou comentando um tempo atrás no grupo que na questão do dólar mesmo, né? Tipo assim, ele só fez um comentário, não usou isso de base pra nada, mas ele comentando que, tipo assim, ele e o Davi, que é o ex-presidente, não sei se vocês sabem quem estavam vendo que o preço futuro do dólar, eu acho que era no final do ano, não lembro exatamente a maturidade, tava perto de R$ 6, talvez até mais, não lembro No, exatamente. é, no, no final do ano passado, o dólar do final desse ano estava batendo R$ 6 no mercado futuro. Tá, beleza. Então, assim, dava pra ver isso. E ele inferiu disso, né, essa palavra, que a expectativa do mercado, entre aspas, assim, poderia ser de R$ 6, por conta do mercado futuro. Esse eu queria comentar aqui, esse é um erro um pouquinho comum, tá? Porque isso aqui não é muito intuitivo, tá? Eu vou deixar isso bem claro, não é nada intuitivo isso aqui que eu vou comentar com vocês. Mas o mercado futuro, ele não é, o preço dele não é determinado nem por especuladores, nem por hedgers. Ele é determinado por arbitradores, tá bom? Arbitradores determinam. O que são arbitradores? Só para lembrar vocês. São agentes do mercado que ganham com assimetrias de preço, tá? São pessoas que ganham dinheiro sem risco e basicamente, tipo, de forma instantânea. É essa a ideia. Não necessariamente instantânea, tá? Mas o auge da arbitragem seria isso. É uma ideia que você não tem que assumir risco e você ganha muito dinheiro. É simples assim. E só para lembrar vocês o que é um derivativo, tá? Isso eu copiei mesmo da aula de introdução, mas só para lembrar vocês. O derivativo aqui é um instrumento financeiro cujo valor depende ou deriva dos valores de outras variáveis subjacentes mais básicas. Então aqui, o contrato futuro que eu estou falando, só para lembrar de novo. Depois eu volto nisso aqui. É basicamente uma aposta, igual eu falei na loteria. Basicamente alguém entra comprado, alguém entra vendido, com a mesma maturidade, para o mesmo ativo. O que acontece no vencimento? A pessoa que entrou comprada compra da pessoa que entrou vendida pelo valor que está no contrato. É isso que é o mercado futuro. Tá? E para falar sobre isso, eu usei de base o livro que eu também comentei no Trainee, que é Opções Futuras e Outros Derivativos. Basicamente é o capítulo 5 que fala sobre isso. Tá? Chama Determinação de Preços a Termo e Futuros.
Primeiro, só para diferenciar aqui, porque é uma coisa bem importante. Eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou falando futuro e a termo assim como se fosse a mesma coisa. Não é, tá? Só deixando claro. Qual é a diferença? Na prática, assim, quer dizer, na prática não, na essência, né? Vamos falar assim, o que significa o contrato? É quase a mesma coisa. Só que, qual é a ideia? O contrato futuro ele tem ajuste diário. Tá? O que é isso? Basicamente, o contrato tem uma conta de garantia. Tá? Eu vou simplificar bem, é bem mais complicado que isso, mas tem uma conta de garantia em que o valor do ativo, conforme ele varia durante o período do contrato, o valor dessa conta de margem aí, né, dessa garantia que você tem, ele varia também. E para que isso serve? Serve para quê? Variações no valor do contrato futuro que acontecem tipo de um dia para o outro influenciam diretamente no quanto que você ganha ou perde no caixa. Tá? Então, o que isso significa? Se o contrato futuro cair 1% e você entrou vendido, você ganha 1% na sua conta. Isso entra no seu banco, na hora. Tá? É um negócio assim, é em tempo real. E a mesma coisa acontece se você perder 1%. O valor que está lá na garantia diminui no quanto que isso significa 1%. Tipo assim, é um jeito de garantir, tá? O contrato. É meio complicado, mas tem essa diferença. Ele é padronizado também, é negociado em bolsa, tem todas essas questões. E o contrato até é mais simples, tá? Tipo, ele não tem esse ajuste diário, é simples assim. No final do prazo, do período ali da maturidade, eu vou comprar ou vender e acabou. É simples assim. Esse é o contrato a termo. Só que normalmente ele é mais personalizado, tá? Ele é feito para volumes maiores, ele é feito entre empresas, entre instituições financeiras, entre grandes empresas e assim por diante. Então ele é menos líquido, mas ele é mais personalizado. Essa é a diferença dos dois. Porém, só para lembrar aqui, o que eu vou falar aqui é sobre o contrato a termo, tá? A precificação. Dá para pular para contrato futuro a partir disso. Mas é um pouquinho complicado, tá? Só que o preço dos dois é bem parecido. Tem umas exceções, tá? Só que a maioria das vezes dá certo. Se eu não me engano, em futuro de euro-dólar. É um negócio muito específico, assim. Eu não vou lembrar exatamente o porquê, mas normalmente o preço é bem parecido. Então eu vou fazer a teoria em cima do contrato a termo, só que vai servir para contrato futuro, tá? Só deixando isso claro. Diferenciar também dois tipos de ativos-alvo, né? Que é o que tem no derivativo. Existem ativos de investimento e de consumo, segundo o que o livro define. O que é um ativo de investimento? É que possui pelo menos alguns traders que usam esse ativo exclusivamente para fins de investimento. Tá? Alguns não é um dois, tá? Essa definição não é tão objetiva assim. É o suficiente para eles conseguirem fazer preço. Tá? Eles que mandam no preço do negócio. Porque eles usam exclusivamente para investimento. É essa a ideia. E o consumo ao contrário. O investimento não manda tanto, é mais o consumo. O consumo dá mais retorno que o investimento iniciativo. Normalmente são para ativos que não dão rendimento por si só com variação de preço. Mas isso daí é outra história. Vamos lá, só para vocês entenderem também. Vou falar algumas premissas que o livro assume. Os participantes de mercado não estão sujeitos a custos de transação quando negociam. Tá, que absurdo, vocês estão pensando isso. Calma lá. Primeiro, isso aqui, para uma pessoa física, um CPF qualquer, ou até para empresas no geral, não faz o menor sentido. Esses quatro que eu vou falar são absurdos. Porém, isso é aproximadamente verdade para algumas instituições financeiras, por exemplo. Tá? Eu sei que não é 100%, tá? Mas dá para aproximar legal. Esse é o mais absurdo a princípio. O resto vocês vão entender por que eu falei isso. Então, vamos lá. Os participantes de mercado estão sujeitos à mesma alíquota fiscal em todos os lucros de negociações líquidos. Tá, tudo bem, isso não é tão absurdo assim. Os participantes do mercado podem tomar qualquer dinheiro emprestado pela mesma taxa de juros livre de risco ao qual podem emprestar dinheiro. Tá? Então você pode tomar emprestado e emprestar a mesma taxa. Também só é verdade para instituições financeiras. Tá? Para empresas não é verdade, muito menos para CPF. Para pessoa física, assim, não tem nada a ver. E por último, os participantes do mercado aproveitam as oportunidades de arbitragem à medida que elas ocorrem. Isso é bem provável, bem factível, né? Na realidade, não precisa nem tentar explicar isso aqui. De novo,
Pode parecer um pouco absurdo, mas aproximadamente é verdade para algumas instituições financeiras que têm recursos para fazer arbitragem, que são elas que mandam nesse negócio. E aqui só reforçando um pouquinho de novo. Eu estou fazendo a conta sobre o contrato a termo, mas são aproximadamente verdadeiros para mercado futuro também. Tá, vamos lá então. Calma, eu estou jogando uma fórmula para vocês. Eu vou fazer isso mais 2 vezes, tá? Já estou avisando. Eu estou jogando uma fórmula, parece que eu só estou jogando, mas eu vou explicar o porquê que ela está aí. Eu não vou derivar essa fórmula, mas eu vou explicar porque ela é verdade. Vamos lá. Primeiro, o que significa isso aqui? Primeiro, eu defini aqui o que era cada letra. Eu não vou explicar o porquê dessa fórmula de novo, já vou explicar mais pra frente. Vamos lá. F0 é o preço futuro. No caso é o preço a termo, tá? Mas eu vou ficar intercambiando esses termos, mas vocês já entenderam a diferença. F0 é o preço futuro. S0 é o preço spot, ou preço à vista, a mesma coisa. É o preço que você vai lá no mercado e compra, acabou o preço de agora. Rzinho é a taxa de juros livre de risco. E o T maiúsculo é o vencimento. Simples assim. Por que, desgraça, isso é verdade? Essa igualdade aqui. Porque pensa o seguinte, vamos para os absurdos aqui. Não vou tentar explicar o porquê é igual, eu vou tentar explicar porque falar que é diferente é um absurdo. Vamos então para os 2 casos que é possível ser diferente. Se for maior, o que acontece? Vamos lá. Você consegue fazer uma estratégia de arbitragem e ganhar dinheiro com isso. Essa é a ideia. E vou explicar como isso é possível. Mas para isso, para não ficar extremamente genérico e esqueci até a palavra para isso, mas vocês entenderam. Eu vou dar um exemplo, tá, com números, para ficar mais simples de entender. Vamos lá. Imagina que o preço spot, ou à vista, igual eu falei, do ouro é $2.450. O preço a termo para um ano é $2.600 e a taxa de juros de um ano em dólares é 5,5% ao ano. Por que eu estou falando em dólares? Porque o contrato futuro do CME Group, que é o que a gente usa em maioria para cotar preço, principalmente do ouro, é em dólares, tá? Só um exemplo mesmo. Vamos lá. O que você poderia fazer para ganhar com isso? Eu vou mostrar o quão simples é fazer isso, apesar de não ser intuitivo. Vamos lá. Você tem 2 prazos aqui, 2 períodos. Hoje e depois de um ano. Vamos lá. Hoje. O que você pode fazer? Você poderia tomar emprestado 2.450 por um ano, que é quando acaba o contrato. Usar esses 2.450 para comprar o ouro. Só deixando claro aqui, esse valor, se eu não me engano, é para 100 onças Troy de ouro. É um número muito específico lá, mas não vai importar tanto aqui. Eu coloquei equivalente ao contrato só para entender que é 100 onças Troy, se eu não me engano. Enfim. E você entra vendido nesse contrato pelo preço a termo, que está aqui, 2.600. Tranquilo. Passou um ano. Você está um ano depois aqui. Você vai vender o equivalente ao contrato por 2.600. Você entrou vendido, você vai vender. Simples assim. Você tem um ativo porque você comprou e você entrou vendido. Logo, você vai vender. Você vai pegar 2.584,75, que é essa dívida aqui capitalizada em um ano, a essa taxa de juros. Tá? Peguei essa dívida, o que você teria que pagar no futuro é isso. Você usa uma parte desse dinheiro para pagar essa dívida e sobra isso. Sobra $15,25. Pronto, você simplesmente ganhou dinheiro sem fazer nada. Quer dizer, sem fazer nada é foda, né? Sem assumir risco. Simples assim. Você ganhou dinheiro seguro, garantido, e acabou. Essa é a ideia da arbitragem. E dá para perceber claramente que, ao entrar vendido, você abaixa o preço. Se você fizer isso numa quantidade suficiente. Isso vai fazer com que o preço futuro, que está maior do que essa forma, abaixe até chegar nela. E o que é esse valor aqui? É esse 2.584,75. Você pega o valor à vista e vê quanto que daria em dívida no futuro em um ano. É esse valor. Se tiver acima disso, você consegue arbitrar. Abaixo, se tiver igual, não. É só por isso. Você não consegue arbitrar quando tiver igual. Agora, o outro caso é o contrário, tá? Eu não vou nem ficar dando tantos pormenores aqui. Mas é o contrário. Eu mudei o valor do preço futuro, mas o resto tá tudo igual, tá? Então não vou ficar lendo tudo de novo. Aqui dá para ver que está abaixo do valor justo, digamos assim, do derivativo.
que é 2.584,75. O que dá pra você fazer? Faz o contrário. Entra vendido agora no ativo, tá? Você pode fazer venda descoberta, se você tiver o ativo você vende. Por definição vai ter alguém com ativo, né? Porque é um ativo de investimento. Então alguém vai vender, vai investir o valor do ativo por um ano, a taxa de juros livre de risco, e você pode entrar comprado, tá? Em um ano. Agora vamos lá. Daqui a um ano você vai ter esse valor em investimento, certo? Porque a taxa de juros que você empresta e toma emprestado é a mesma, então você vai ter esse valor. Você vai comprar o ativo por 2.550, que é menor do que esse valor, e vai sobrar dinheiro para você de novo. E o que acontece aqui? Como você entra comprado, o preço sobe. O preço sobe até chegar nesse valor justo. Entende? É basicamente por isso. Pode falar. A gente é totalmente teórico, né? Porque se o spot estiver acima do preço futuro, na verdade, você está tendo um prejuízo. Calma, como que é? Não entendi. Por exemplo, né, naquele caso do F ser maior que o spot. Vai para um slide anterior Tá, aí. tô aqui. Pode falar. Você comprou a 2.450 e entrou vendido a 2.600. Se um ano depois o preço do ouro tiver a 3.500, você tá perdendo uma porrada aí. Não, mas você não vai perder, porque você entrou vendido. Você vai ser obrigado a vender por esse valor. Essa que é a Deixou magia do mercado futuro, entendeu? Não vai mudar nada. No caso, O que foi? deixou de ganhar, porque, tipo, se no spot tá 3.500 um ano depois, você é obrigado a vender a 2.600, tá perdendo 900 aí. Não, tudo bem. Você deixa Deixa de no- ganhar. Ah, Só que eu tô falando o seguinte, para você arbitrar, você não pode correr risco. Isso que você tá falando, você pode ganhar muito mais, eu entendo. Só que você tem risco envolvido. O arbitrador não é, a arbitragem não tem risco. Tipo assim, essa estratégia que você tá falando, não vai ter garantia com quem vai fazer isso. Porque tem muito risco, entende? E não o suficiente, pelo menos, né? Algum louco vai ter. Mas, tipo assim, não é uma coisa que vai definir preço, entendeu? Não sei se fez entendi. sentido. Tipo assim, isso aqui é um Na negócio arbitragem, garantido. Pode falar, não sei na quem falou. arbitragem, na arbitragem eles não buscam o prêmio, eles buscam só o lucro garantido. É isso, tipo assim, é que aqui não é que não tem prêmio, né? É que, tipo assim, existe um prêmio porque não tem risco. Você ganha um negócio sem assumir risco nenhum. O Só que foco assim, não é a margem, é o risco. o que foi? O foco não é a margem, é o risco, é isso na arbitragem? Isso. Tipo assim, como você não tem risco nenhum, o que você podia fazer? Eu usei aqui um exemplo de um contrato. Só que imagina o seguinte, você pode comprar 1 milhão de contratos disso aqui. Você multiplica isso aqui por 1 milhão. E você ganha isso sem risco nenhum. Entendeu? Se você quiser fazer uma especulação em cima disso, igual você comentou, se tiver 3 mil e pouco lá no futuro, o contrato, se quiser fazer essa especulação, você pode ganhar muito mais. Só que também você pode perder a sua casa, a sua vida, tudo. Entendeu? Tipo assim, o arbitrador não tem risco nenhum, ele só ganha sem nada, sem fazer nada. É essa a história aqui. Algo Quer falar? É só um complemento, porque, tipo, naquele primeiro exemplo, ele vai pegar 2.450 emprestado. E depois ele vai ter que pagar isso no futuro. Quando ele compra um contrato de vendido de 2.600, ele está travando o preço que ele vai conseguir vender isso daí por 2.600. Então, tipo, ele garante que ele vai conseguir pagar tudo que ele tomou emprestado, que foi o 2.450, e vai conseguir sobrar alguma margem de lucro. Ele conseguiu comprar esse contrato por 2.600. Tipo, a ideia é essa. Ele vai ganhar nessa margem minúscula. Porque, tipo, quando ele pega o 2.450 a juros de 5,5, tipo, daqui a algum ano ele deve pagar esses 2.584. Que eu não vou fazer essa conta agora que estou sem calculadora. Mas quando ele compra o contrato do vendido, ele travou que ele vai conseguir vender depois desse contrato por 2.600. Ele vai conseguir, tipo, 2.600 e ele paga o 2.584, que foi o dinheiro que ele pegou emprestado. Aí ele ganha nessa margem. Aí, tipo, essa seria a arbitragem teórica. Tipo, para não haver arbitragem, esse contrato tinha que estar valendo 2.584, porque ninguém, se ele está conseguindo travar em 2.600, quer dizer que alguém vendeu esse contrato para ele, que ele está comprando esse contrato de vendido. Ninguém ia fazer isso sabendo que ia tomar prejuízo. Por isso você tem um arbitrador no mercado, que ele vai igualar essas duas pontas. É tipo essa a ideia. Eu não sei se ficou claro.
Eu só queria comentar mais uma coisa, na verdade. Só pra complementar, na verdade. Aqui, igual você comentou, Rafael, tipo assim, pode ser que tenha alguém, provavelmente vai ter, igual eu falei, que vai querer arriscar. Só que as pessoas não pensam igual, certo? Vai ter alguém que vai querer arriscar muito, que o preço vai subir. Só que vai ter alguém que vai querer arriscar que o preço vai cair. Essas coisas não são consistentes, entendeu? O preço não vai ser formado por isso. Agora, um negócio que é ganho certo, sem risco, todo mundo vai querer fazer isso. Todo mundo. Então, assim, independente se vai ter alguém querendo arriscar ou não, etc., vai ter gente o suficiente para abafar qualquer efeito de risco. Porque o negócio é sem risco nenhum e você ganha em cima, entende? Essa que é a ideia de fazer preço. Não sei se você tem alguma dúvida ainda ou não. Não, eu entendi sim, tá de boa. Beleza, vou continuar aqui então, que tem bastante coisa ainda. Peraí. Eu. Deu um Alzheimer aqui. Eu cheguei a falar desse menor? Falou, pô. É exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Tá, não, Vai. beleza. Exato, exatamente. É igual, só que é o contrário. Enfim, vamos lá pro próximo então. Isso aqui é um ativo de investimento sem renda, tá? É o mais simples possível. O ouro é um exemplo claro disso. Agora vamos lá. O que acontece se o ativo tem uma renda conhecida? Tá? E eu vou separar duas coisas aqui. Existe renda conhecida e renda previsível, que é o que eu vou falar mais pra frente. Renda conhecida é um equivalente, vamos dizer assim, ao prefixado. Você sabe exatamente o quanto você vai ganhar. E renda previsível é como você vai ganhar, é o pós-fixado, essa é a ideia, tá? É o paralelo aí. Então, só para deixar mais claro. Se for um ativo com renda conhecida, você vai fazer isso aqui. Vamos lá. Qual é a diferença nisso aqui? A fórmula é quase igual. O que muda? Tem esse I aqui no meio. O que é esse I? É o valor presente da renda conhecida. Então, você vai pegar todos os fluxos de renda no futuro que você espera aquilo, do ativo, trazer valor presente e pôr nessa fórmula. É simples assim. O resto é bem parecido. Agora, o porquê que ela funciona também. Vamos lá, de novo. Por arbitragem. Aqui é quase igual, tá? Eu troquei o exemplo, peguei um exemplo do livro. Então, vamos ler de novo aqui com vocês. Imagine que o preço spot de uma ação que paga um dólar em dividendos em 6 meses é $50. O preço a termo para um ano é $49 e a taxa de juros de um ano em dólares é 5,5% ao ano. Tá? Esse é o exemplo do livro. O que você poderia fazer para ganhar em cima disso? Lembrando que aqui é menor, tá? O preço futuro está abaixo do justo, digamos assim, entre aspas. Vamos lá, o que você poderia fazer isso? Poderia fazer agora. Mesma coisa, vende o ativo agora, você vai ganhar o valor à vista dele, $50. Só que, ao invés de você investir tudo, você investe uma parte para um ano e uma parte para 6 meses, que é quando você vai receber o dividendo. Mas por que diabo você faria isso? Vamos lá. Vender a descoberto, que é o que normalmente fazem aqui, exige que você pague o rendimento para o dono. E você não vai receber o rendimento, porque você vendeu o ativo. Então você perde um pouco nessa transação. Então você tem que investir uma parte desse dinheiro para em 6 meses você conseguir pagar o dividendo. E esses 97 centavos vão virar um dólar, tá? Em 6 meses. Só deixando claro. Mas vamos lá. Você vai investir então o resto, né, $49,03 por um ano, e vai entrar comprado pelo preço que está ali em um ano. Depois de 6 meses, você vai resgatar $1 de investimento e vai pagar o rendimento do ativo, que é o dividendo no caso. Pronto, você se livrou disso. Só falta o resto. Tipo assim, não tem nenhum rendimento mais. O que sobrou para você? Saca 51,72, que é esses 49,03 centavos capitalizados em um ano que você investiu. Você compra por $49, que é o que você travou lá atrás, e vai sobrar 2,72. Pronto, você continua com o ativo que você tinha, ou não, se você não vendeu a descoberto, você só devolveu, e você tem um lucro ali. É a mesma ideia. Se for maior, você faz o contrário. De novo. O exemplo é o mesmo, mas eu mudei aqui o valor, tá? É $53 o valor futuro. Tá maior do que o justo, que é 51,72. Vamos lá, o que você pode fazer? Você pode tomar emprestado esse valor por um ano,
e o outro por 6 meses. São os mesmos valores. Só que você vai tomar emprestado ao invés de emprestar. Depois você compra o ativo e entra vendido ao invés de comprado. Pelo contrário. Daqui 6 meses, de novo, você vai receber uns dividendos e você pode pagar uma parte da dívida com isso. Tá? Depois de um ano, você vai pagar 51,72 de empréstimo e vai vender por $53. Pronto, você ganhou 1,28 sem risco. Certo? Alguém tá dando para entender? Eu tô indo muito rápido? Você consegue dar um exemplo usando algum ativo? Cara, é que aqui eu usei uma ação, né? Tipo, eu não sei um exemplo, tipo, sei lá. O que eu poderia fazer é dar um nome aqui. Eu não sei se ajuda. Você quer que eu tente? É, só para não ficar tão abstrato, sabe? Tá. Deixa eu pensar que eu tenho que fazer isso. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma ação aqui, então. Fala uma ação aí. Vulcabras. Cabrais. É que eu não tenho nem ideia de como que ela dá dividendos, tá? Mas eu vou tentar dar um exemplo aqui, pera aí. Tá 15,62 o preço dela, vamos lá. É que eu tenho que fazer as contas aqui agora na mão, peraí. Tá, agora como que eu te mostro isso? Só falar vai ficar pior, né? Deixa eu pensar. Tá, eu vou tentar fazer isso aqui. Dá pra ver, né? Eu vou fazer na calculadora mesmo, que acho que é mais fácil. Se ainda não der pra entender, eu tento fazer no Paint, tá? Mas eu sou péssimo desenhando no Paint. Então, se conseguir assim, é melhor. Vamos lá. Imagina o seguinte, deixa eu ver aqui o valor. Tá 15,62 hoje, o preço da ação. Pera aí. O que você poderia fazer quanto a isso? Eu não consigo sair. Vai ficar em cima do exemplo mesmo, não tem problema. O que você vai fazer? Vamos voltar aqui pro exemplo então. Você vai tomar emprestado o valor à vista dela, uma parte para pagar o dividendo, outra parte para pagar a ação. Vamos supor aqui, porque eu não sei quanto que ela paga de dividendos, tá? Pra ser bem sincero. É 15,62 em reais o valor da ação agora. Quanto você quer que ela pague de dividendos? Pode ser 50 centavos, só fica fácil. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos fazer em um ano então, só para facilitar as contas? Fica mais. Você não vai Pode ser. ficar cheio de conversão aí. Então vamos supor que. Que se for ao mesmo tempo não fica legal. Vamos fazer então. Pode ser 6 meses mesmo ou você quer trocar, colocar algum prazo diferente? Não, pode ser. Do jeito que fique mais fácil. Tá, então beleza. Vamos supor assim, a taxa de juros de um ano. Eu vou até pegar na curva de juros aqui da Milm para ficar mais legal. Peraí. Eu não consigo compartilhar duas telas, senão você veria mais fácil, mas espera aí. Calma lá. Tá, 252 dias, cadê? Tá, aproximadamente 11,09. Tá. 11,09%. Eu vou até anotar aqui só para não esquecer. 11,09% ao ano. Em 6 meses, vamos ver qual que é a taxa. Dá 100 isso. 10,65 por aí. Tá. Percento ao ano. Tá, eu vou mandar pra você, inclusive, tá? Que eu não sei onde guardar isso aqui não, mas enfim, vamos lá. Beleza. Ó, vamos lá. Você vai pegar emprestado então. Você falou 50 centavos, né? Peraí, se bem que eu acho que não tá dando pra ver direito, né? Ou tá? Essa conta aqui. Muito pequena? Tá dando. Dá pra ver, dá pra ver. Tá. Então vamos lá. 50 centavos. Você vai pegar em 6 meses, né? A taxa é 10,65%. Então,
0,65%. Vamos ver se ele vai... Não, tem que fazer decimal mesmo. 0,65. Só que é elevado... Ai, não. Ai, meu Deus, não sei mexer nisso aqui. Pera aí, vou fazer de novo. Só vou ver quanto que é semestral. Calma aí. Elevado... Ai, não. Nossa, é raiz quadrada? Como assim? Por que ele faz raiz quadrada quando eleva ao quadrado? Não faz sentido. Pera aí. Deixa eu fazer no celular, vai. No PC eu não sei fazer essa desgraça. 5 elevado a meio. Tá, dá 5,19%. Vou por aqui. Então vai ser meio dividido por 1,0519. Vai dar. Você teria que investir 47 centavos. 48, vai. Arredondando pra cima. 48 centavos então você investiu. Vou anotar aqui também, só pra não perder. Beleza, você investiu 48 centavos por 6 meses. Essa é a primeira parte. O resto vai dar 48 centavos menos 15,62, né? Que tava antes. Menos 42 centavos. Vai dar 15,20. Beleza. 15,20. Investir não, perdão, falei. Tomar emprestado. E você vai tomar emprestado aqui 15,20. Depois você vai comprar. Vai entrar comprado. Eu vou fazer para uma ação só, tá? O contrato é de uma ação só, vamos supor. Depois você vai entrar comprado por, sei lá, quanto que você... se bem que tem que ser mais, né? Vamos supor... vamos jogar pro absurdo, tá? Só pra não ter dúvida aqui. Sei lá, R$18 a ação, o preço futuro dela. Então, vai entrar comprado em R$18. Quer dizer, peraí, perdão, você vai comprar a ação agora, 15,62, e vai entrar vendido em... quanto que eu falei? 18, né? Beleza. E lá na frente, 6 meses, tá? Não é tão lá na frente ainda. Depois de 6 meses, vai render 50 centavos para você. Quer dizer, perdão, você vai ter que pagar 50 centavos, que você entrou vendido. Tá entendendo? Sim, sim. Tá. E pronto, você quitou essa parte da dívida. Beleza? O empréstimo que você fez. Beleza. Enfim. Depois de um ano, você já se livrou do dividendo. O dividendo já foi pro saco. Esses 48 centavos. Sobrou os 15,60... Não, pera, sobrou os... Os 15,20. Isso, 15,20. Obrigado. Sobrou os 15,20, vamos capitalizar isso aí. Foi 11,09. 16,89, vamos colocar. Vou arredondar, que é um valor muito pequeno. 16,89. Vou até te mandar também. Você vai pagar 16,89 porque você vai conseguir vender a ação por 18, certo? Você entrou vendido aqui, vai poder vender por 18, vai pagar 16,89 e vai sobrar... Peraí, 16,89... Vai sobrar R$1,11 para você, depois disso tudo. E eu fiz com uma ação, você pode fazer com 100, com 1.000, com quanto você quiser. Entendi. Ficou melhor Entendi. agora? Muito melhor. Muito bom. Perfeito? Foi mal pelo tempo aí, foi mal. Não, tranquilo. Não adianta eu falar rápido, vocês não estão entendendo também. Mas agora a parte que eu mais queria falar, que é o bagulho do dólar, que eu não consegui explicar da última vez. Quando é uma renda previsível, tá? Você não sabe o valor presente dessas graças, você só sabe quantos por cento do ativo vai render. Uma coisa assim. Esse é um pouquinho, tá? Não é complicado, tá? Apesar de parecer, não é complicado. É mais fácil do que essa segunda coisa que eu falei agora. Vamos lá. Isso aqui, eu vou até pegar o negocinho vermelho aqui pra ajudar, peraí. Isso aqui é a primeira fórmula, não sei se vocês perceberam. É quando não tem renda. Isso aqui embaixo é a renda, basicamente. Nesse Q é a remuneração do ativo. Só que o que acontece? Aqui, como ele tem renda, o que você faz? Você vai levar ele a valor futuro pelo diferencial das taxas.
que é aproximadamente igual a fazer isso aqui. Você subtrai uma taxa da outra e coloca na fórmula. É bem mais simples do que parece, tá? Deixa eu até apagar isso aqui, inclusive, peraí. Beleza. Agora, por que isso? Vamos lá. Eu vou usar o exemplo do dólar mesmo, tá? Só para facilitar aqui, que é o que eu queria falar desde o começo. Eu vou colocar essa fórmula mais reduzida aqui, só para ficar menos poluído o slide. Vamos lá. Imagine que o preço à vista, o spot, enfim, do dólar em reais é 5,5 por dólar, né? Padrão. O preço a termo para um ano é 5,60 e a taxa de juros de um ano em dólares e em reais são, respectivamente, 5,5% e 10,5% ao ano. Agora vamos lá. O que é a renda? O que é o custo de carrego, que é o R, que é a taxa de juros, né, no caso? O que é o que é o que aqui? Right? Porque você pode mudar uma taxa pela outra, você não sabe o que fazer. Vamos lá, o que você tem que pensar nesse momento? Primeiro, nesse primeiro caso, você é um brasileiro. Vamos colocar assim, você é um brasileiro, você quer ganhar em reais. O que você consome no dia a dia, você precisa de reais. Você não compra nada na padaria em dólar, não compra nada em mercado em dólar, nada. No dia a dia você precisa de reais. Então você quer ganhar em reais. O que você faz? O que você poderia fazer, né? Uma sugestão aqui de arbitragem. Pensa o seguinte, você pode tomar emprestado $1.000 por um ano. É assim, um número arbitrário, tá? Só deixando claro. Toma emprestado $1.000 por um ano, investe o equivalente disso, que dá aqui R$5.500 por um ano, aqui no Brasil, e entra comprado nesse valor pela taxa futura em um ano. Aí você pode falar, ué, mas por que você toma emprestado em uma moeda, empresta na outra? Isso não zoaria o câmbio e tal? Sim, zoaria o câmbio. E é basicamente por isso que você entra comprado. Você cancela essa ideia do câmbio. Tá? Porque assim, o seu custo aqui é em dólar. Então, você tem que fazer uma estratégia de hedge, que é o que ela está fazendo aqui no mercado futuro. Uma estratégia de hedge aqui dentro. Para fazer o seguinte, quando você perde porque o custo aumentou, você tem que ganhar no mercado futuro. E o contrário também é verdade. Quando você perde quer dizer, quando você... Eu vou usar em outros termos, vai. Quando o seu custo cai, ou seja, quando quando o câmbio fica mais favorável, você tem que perder no mercado futuro. Pode parecer esquisito, tá? Ninguém quer perder, mas você tira o risco, né? Porque no caso contrário, se o câmbio ficar mais desfavorável, ou menos favorável, né? Chame como quiser, você tem que ganhar com o mercado futuro. E isso só acontece quando você entra comprado, tá? É basicamente por isso. Aí depois de um ano, o que você vai fazer? Resgata 6.077,50, que é esses 5.500 capitalizados. Depois, você vai comprar os 1.055 em dólar, que é basicamente o quanto você tem que pagar em dólar, pela taxa de câmbio que você apostou aqui, que é 5,60. Vai dar R$5.908, mas é só números, tá? Não se preocupe tanto com a conta. Você paga a dívida. Quanto que vai sobrar? Isso, menos isso, vai sobrar R$169,50. Você ganhou sem fazer nada. De novo, a arbitragem aqui. Isso vai fazer com que o preço suba até chegar nessa equação, que vai dar 5.908. Tá? Deu para entender? Ou tá confuso igual outra vez? Vocês estão entendendo, gente? Deu pra entender. Beleza. Então vamos lá. Agora só é a última coisa, tá? Eu juro. Também quero aproveitar o resto do sábado, calma aí. Só o outro caso agora. Se o mercado futuro estiver super valorizado. O exemplo é o mesmo, só mudou. Eu exagerei aqui, eu fui mais com o exemplo real ali. R$6 por dólar, que é o que o Caleb tinha comentado. O que você poderia fazer para ganhar em cima disso? Sem risco. Vamos lá, o contrário. Só que aqui, vamos só deixar isso claro. Aqui você não é mais um brasileiro. Então, o brasileiro não conseguiria ganhar com isso. Você é um americano ou qualquer país que usa o dólar. Tá? Você quer dólares. Você, por algum motivo, quer dólar. Então, você faz essa estratégia aqui. Vamos lá, você pode tomar emprestado R$5.500 por um ano, investir o equivalente em dólar disso, que dá $1.000, né, em um ano nos Estados Unidos,
depois você entra vendido por esse valor. Eu já vou explicar o que isso significa, tá? Não se preocupe. Esse valor meio quebrado aqui. Você não vai conseguir chegar nesse valor no mercado futuro, tá? Mas é só para fim de exemplo. Na vida real, você compraria 100 vezes esse contrato e você conseguiria 101.292. Por aí, enfim. Aí você consegue, depois de um ano, lembrando que isso aqui é R$6, tá? Depois de um ano, você vai resgatar 1.055, que é o que você investiu em dólar. Você vai vender essa quantidade aqui que você tinha entrado vendido, que eu já vou explicar para que serve. Você vai vender essa quantidade a R$6, né, que é o que estava ali, vai dar 6 vezes aqui, e vai pagar a dívida. Vai sobrar $42,08. O que significa essa desgraça desse 1.012,92? Esse 1.012,92 aqui é basicamente o valor justo, tá? E por que ele é o valor justo? Porque ele é o que representa a taxa. Não, perdão, estou confundindo aqui, foi mal. Esse valor aqui é o que coube nesse exemplo, tá? Só deixando claro. O valor justo aqui vai ser refletido quando, se eu não me engano, é 5,87, alguma coisa assim. Que é o seguinte, é a taxa de câmbio que vai trazer esse valor de dívida aqui para 1.055, tá? Isso aqui foi bem específico por causa do exemplo, tá? Porque era R$6. É bem específico, não tem nada a ver com o valor. Mas se você pegar essa dívida e dividir por 6, vai dar esse valor. É simples assim, não tem nada de especial. Só para finalizar, que é a última coisa que eu queria comentar. 42,08, seu lucro sem risco nenhum, tá? 5, vou até fazer a conta aqui para vocês, só para ver certinho qual que é o valor. Pera aí. 5,50, só para ver o valor justo, tá? 5,76, tá? Porque essa taxa de 5,76 vai trazer esse valor em reais para 1.055. Porque quando acontece isso, você não consegue ganhar nada. É simples assim. Então aqui, como um brasileiro, você consegue ganhar quando está supervalorizado. Quando você é um americano, você ganha quando está supervalorizado e acabou. Se não é estável você estar com um valor maior do que o justo ou menor, você vai ter um valor igual. E é simples assim. Essa é a ideia. Então, só para concluir o que eu queria falar com isso tudo, que é uma coisa extremamente não intuitiva, tá? É bem complexo de tentar ensinar isso. Vamos lá. Uma coisa é a expectativa de preço à vista futuro. Isso aqui confunde pra caramba, tá? Não se confundam isso aqui. Preço à vista é o preço de agora. Preço futuro é uma coisa. Preço à vista futuro é outra. Preço à vista futuro é literalmente a expectativa de preço pro futuro. Preço futuro é o preço do contrato futuro. São coisas diferentes, tá? Não confundam essas coisas, pelo amor de Deus. O preço futuro é uma coisa, a expectativa do preço no futuro é outra. Era basicamente isso que eu queria dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Não sei se ficou tão claro assim, que esse negócio é bem chato de falar. Tá tudo bem aí com vocês? Certo. Perfeito? Então era mais isso que eu queria comentar hoje. Acho que eu vou liberar vocês. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Caleb, Amadeus, não sei se saiu. Perfeito. Não, então beleza, eu vou liberar vocês. Tá na hora de cair na cachorrada. Exato. Aí é foda. Enfim, bom final de semana pra vocês, rapaziada. Eu vou deixar gravado isso aqui, tá? Caso vocês não tenham entendido, só dar uma revisada lá. Então é isso. Bom final de semana pra vocês.